Mensagem de Nossa Senhora no Equador, para a Madre Mariana Torres. Revelações proféticas comprovadas. As aparições de Nossa Senhora do Bom Sucesso, a Madre Mariana Torres, aconteceram em Quito, no Equador, entre os anos de 1594 e 1634, e tiveram aprovação eclesiástica local. Para Deus não existe tempo nem espaço. Ele é o Todo-Poderoso, como expressa no Santo Evangelho. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. E o Senhor enviou a sua e nossa Mãe Santíssima para a confidente Madre Mariana Torres. Enfoco a aparição de Nossa Senhora do dia 20 de janeiro de 1610, a Madre Mariana Torres. E notem como se realizou e está se cumprindo à risca todo o panorama profetizado pela Santíssima Virgem em relação às situações no mundo, mas principalmente no que tange o que Nossa Senhora fala em relação à Igreja de Cristo, a Igreja Católica. Observação: Nossa Senhora cita o Equador, mas a abrangência da sua mensagem é atemporal e para o mundo inteiro, e em especial a Igreja de Cristo. Advertiu Nossa Senhora. Uma grande crise durará até pouco mais da metade do século XX, porque te faço saber que do término do século XIX até um pouco mais da metade do século XX, na hoje colônia e então República do Equador, extravasarão as paixões e haverá uma total corrupção de costumes, por reinar Satanás nas seitas, a qual visará principalmente os pequeninos, a fim de manter com isso a corrupção geral. Ai dos pequeninos deste tempo, dificilmente receberão o sacramento do batismo, nem o da confirmação. O sacramento da confissão só enquanto permanecerem nas escolas católicas, que o diabo porá todo o empenho em destruir, valendo-se de pessoas autorizadas. O mesmo sucederá com a Sagrada Comunhão. Mas quanto sinto ao te manifestar que haverá muitos e enormes sacrilégios, públicos e também ocultos, de profanações à Sagrada Eucaristia. Muitas vezes, nessa época, os inimigos de Jesus Cristo, instigados pelo demônio, roubarão nas igrejas as hóstias consagradas com o único fim de profanar as espécies eucarísticas. Meu Filho Santíssimo se verá jogado ao chão e pisado por pés imundos. Quanto ao sacramento do matrimônio, que simboliza a união de Cristo com a Igreja, será atacado e profanado em toda a extensão da palavra. A seita de Satanás, que então reinará, imporá leis iníquas, com o objetivo de extinguir este sacramento, facilitando a todos a viverem mal, propagando-se a geração de filhos mal-nascidos, sem a bênção da Igreja. Irá decaindo rapidamente o espírito cristão católico, apagar-se-ão a luz preciosa da fé, até chegar a uma quase total e geral corrupção de costumes. Acrescidos ainda os efeitos da educação laica, isto será motivo para escassearem as vocações sacerdotais e religiosas. O sacramento da ordem, que é sagrado, sacramento sacerdotal, será ridicularizado, oprimido e desprezado, porque neste sacramento se oprime e obscurece a Igreja de Deus e ao próprio Deus mesmo, representado em seus sacerdotes. O demônio procurará perseguir os ministros do Senhor em todos os momentos e de todos os modos, e trabalhará com cruel e sutil astúcia para desviá-los do espírito de sua vocação, corrompendo a muitos deles. Estes, que assim escandalizarão o povo cristão, farão recair sobre todos os sacerdotes o ódio dos maus cristãos e os inimigos da Igreja Católica Apostólica Romana.
Com este aparente triunfo de Satanás, atrairão sofrimentos enormes aos bons pastores da Igreja e à excelente maioria dos bons sacerdotes, e ao pastor supremo e vigário de Cristo na terra, que estará prisioneiro no Vaticano. Derramará secretas e amargas lágrimas na presença de seu Deus e Senhor, pedindo luz, santidade e perfeição para todo o clero do universo, do qual é Rei e Pai. Ademais, nesses infelizes tempos haverá um luxo desenfreado, que por ser laço de pecado para os demais, conquistará inúmeras almas frívolas e as perderá. Quase não se encontrará inocência nos pequeninos, nem pudor nas mulheres. E nessa suprema necessidade da Igreja, calar-se-á aquele a quem competia a responsabilidade de falar. Agora enfoco a aparição de Nossa Senhora para Mariana Torres no dia 2 de fevereiro de 1634. A lamparina que se apaga. Pronunciadas essas palavras, viu a lamparina que ardia diante de Jesus sacramentado apagar-se, ficando o altar-mor inteiramente às escuras. Madre Mariana quis levantar-se deixando a oração para acender uma vela que substituísse a lamparina, mas não pôde, estava completamente sem sentidos. Primeiro significado: a propagação de heresias nos séculos 19 e 20. Observação que aqui faço, que esse século 19 e 20 é o começo dos males no mundo e na Igreja, vejam, em especial a Igreja, para esse século 21. Tempos proféticos comprovados. Nossa Senhora explica a visão mística à Madre Mariana Torres. Preste atenção. A lamparina que arde diante do altar e que viste apagar-se possui muitos significados. O primeiro é que no fim do século XIX, avançando por grande parte do século XX, várias heresias se propagarão nestas terras, então República Livre. E com o domínio delas, apagar-se-á nas almas a luz preciosa da fé, pela quase total corrupção dos costumes. Nesse período haverá grandes calamidades físicas e morais, públicas e privadas. O pequeno número de almas que conservará oculto o tesouro da fé e das virtudes sofrerá um cruel, indizível e prolongado martírio. Muitas delas descerão ao túmulo pela violência do sofrimento e serão contadas como mártires que se sacrificarão pela Igreja e pela pátria. Para a libertação da escravidão destas heresias, aqueles a quem o amor misericordioso de meu Filho Santíssimo destinará para esta restauração. Necessitarão de grande força de vontade, constância, valor e muita confiança em Deus. Para pôr à prova esta fé e confiança dos justos, haverá ocasiões em que tudo parecerá perdido e paralisado. Será então o feliz princípio da restauração completa. Terceiro significado: a sensualidade que varrerá o mundo. O terceiro motivo pelo qual se apagou a lamparina é porque nestes tempos estará a atmosfera saturada do espírito de impureza, que à maneira de um mar imundo correrá pelas ruas, praças e logradouros públicos, com uma liberdade assombrosa. Quase não haverá almas virgens no mundo. A delicada flor da virgindade, tímida e ameaçada de completa destruição, luzirá longe. Refugiando-se nos claustros, encontrará terreno adequado para crescer, desenvolver-se e viver, sendo seu aroma o encanto de meu Filho Santíssimo e para-raios da ira divina. Sem a virgindade seria preciso, para purificar essas terras, que chovesse fogo do céu. O invejoso e astuto demônio intentará, em sua maliciosa soberba, introduzir-se nestes jardins fechados dos claustros religiosos, para fazer murchar esta formosa e delicada flor. Mas eu o enfrentarei e esmagarei sua cabeça sob meus pés.
mas será doloroso. Haverão almas imprudentes que voluntariamente se entregarão às suas garras, e outras, voltando para o mundo, serão instrumentos do diabo para perder as almas. Quarto significado: a corrupção da inocência dos pequeninos. O quarto motivo da lamparina ter se apagado é que a seita de Satanás, havendo-se apoderado de todas as classes sociais, possuirá tanta sutileza para introduzir-se nos ambientes domésticos que perderá os pequeninos, e o demônio se gloriará de alimentar com o requintado manjar dos corações dos pequeninos. Nesses tempos satânicos, mal se encontrará a inocência infantil. Desta forma, perder-se-ão as vocações para o sacerdócio, e será uma verdadeira calamidade. Restarão as comunidades religiosas para sustentar a igreja e trabalhar com valorosos e desinteressados empenhos da salvação das almas. Porque neste período a observância da regra resplandecerá nas comunidades. Haverá santos ministros do altar, almas ocultas e belas, nas quais meu Filho Santíssimo e eu nos deleitaremos considerando as excelentes flores e frutos da santidade heróica. Contra eles a impiedade fará dura guerra, cumulando-os de ultrajes, calúnias e vexações, para impedir-lhes o cumprimento do ministério. Mas eles, com firmíssimas colunas, permanecerão inabaláveis e enfrentarão a tudo com esse espírito de humildade e sacrifício, com que serão revestidos em virtude dos méritos infinitos de meu Filho Santíssimo, que os ama como as fibras mais delicadas de seu santíssimo e terníssimo coração. A crise no clero. No clero secular haverá nessa época muita confusão, porque os sacerdotes se descuidarão do seu sagrado dever, perdendo a bússola divina, desviar-se-ão do caminho traçado por Deus para o ministério sacerdotal e apegar-se-ão ao dinheiro, em cuja obtenção porão demasiado empenho. E como esta igreja padecerá nessa ocasião, a noite escura da falta de um prelado e pai, que vele com amor paterno, com suavidade, fortaleza, tino e prudência, muitos sacerdotes perderão seu espírito, pondo em grande perigo suas almas. Em sua mão será posta a balança do santuário. Reze com perseverança, clama sem cansar-te e chora com lágrimas amargas no segredo do teu coração, pedindo a nosso Pai Celeste que, por amor ao coração eucarístico de meu Santíssimo Filho, pelo preciosíssimo sangue vertido com tanta generosidade e pelas profundas amarguras e dores de sua paixão e morte, que ele se compadeça de seus ministros e ponha fim o quanto antes a estes tempos tão nefastos, enviando a esta igreja um prelado que deverá restaurar o espírito de seus sacerdotes. A esse filho, meu muito querido, o futuro prelado, futuro Papa, amaremos e amamos desde já, meu Filho Santíssimo e eu, com amor de predileção, pois o dotaremos de uma capacidade rara, de humildade, de coração, de docilidade às divinas inspirações, de fortaleza para defender os direitos da Igreja e de um coração terno e compassivo, para que, qual outro Cristo, assista o grande e o pequeno, sem desprezar os mais desafortunados, que lhe peça luz e conselho em suas dúvidas e amarguras. E para que, com suavidade divina, guie as almas consagradas ao serviço de Deus, nos claustros, sem tornar-lhes pesado o jugo do Senhor que disse: meu jugo é suave e meu peso é leve. Em sua mão será posta a balança do santuário, para que tudo se faça com peso e medida, e Deus seja glorificado, para evitar que venha logo este prelado e pai, concorrerá à tibieza de todas as almas consagradas a Deus no estado sacerdotal e religioso. Esta, aliás, será a causa de o maldito Satanás apoder-se-á destas terras, onde ele tudo obterá por meio de gente estrangeira e sem fé,
tão numerosa como uma nuvem obscura, toldará o límpido céu da então república consagrada ao Sacratíssimo Coração de meu Divino Filho. Com essa gente entrarão todos os vícios que atrairão, por sua vez, toda sorte de castigos, como a peste, a fome, disputas internas e com as outras nações, a apostasia, causa da perdição de um considerável número de almas tão caras a Jesus Cristo e a mim, para dissipar essa nuvem obscura que impede a Igreja de expandir o claro dia da liberdade. Haverá uma guerra destruidora e espantosa, na qual correrá sangue de nacionais e de estrangeiros, de sacerdotes seculares e regulares, e também de religiosas. Esta noite será horrorosíssima, porque humanamente o mal parecerá triunfante. Será chegada então a minha hora em que eu, de forma maravilhosa, destronarei o soberbo e maldito Satanás, calcando debaixo dos meus pés e acorrentando no abismo infernal. Assim, a Igreja e a pátria estarão, por fim, livres de sua cruel tirania. Nossa Mãe Santíssima, Nossa Senhora do Bom Sucesso, intercedei por nós nesses tempos que a Senhora predisse que estamos vivendo no mundo e na Igreja. Vinde em nosso socorro. Amém. Inscreva-se neste canal, deixe seu like, comente, ative as notificações e compartilhe mais este importante vídeo. Abraços, paz e bem e sigamos unidos.